Hoje vamos falar sobre Lucas Guimarães e o seu Eita Lucas, que é exibido todos os sábados no SBT. Ele tem se destacado aí no programa, que tem apresentado crescimento consistente. Ele tem registrado aí médias de 4,1 de audiência com quase 10% de share, alcançando 4,6 pontos de pico na Grande São Paulo, o que representa aí uma melhora de 64% em relação aos sábados anteriores. Esses números colocam o programa à frente de outras atrações da emissora, superando o Sabadão com Virgínia, que marcou aí 3,4 no mesmo horário e tem perdido de certa forma o fôlego. A Virgínia, quando ela estreou no SBT, ela teve uma audiência legal pelo fator curiosidade, mas agora, de uns tempos para cá, não pela Virgínia, talvez pelo programa, né? A direção, o João Mesquita, que dirige o programa, deveria se atentar a isso. Recentemente aí saiu vários rumores de que ela estaria, o SBT estaria pensando em encerrar o contrato com ela. Isso não está sendo pensado, tanto que eles estão pensando até em renovar. Mas, além de haver uma renovação contratual, tem que haver uma renovação nos quadros, no programa, porque tudo que é feito da mesma maneira o tempo inteiro chega um ponto que enjoa, chega um ponto que se desgasta. O Lucas Guimarães, o programa dele, ele começou de um jeito e hoje é feito de outro. Então, ou seja, está se renovando todo sábado. Não é a mesma coisa o tempo inteiro. Então, é um fato que faz o programa crescer. O desempenho de Lucas Guimarães indica que o Eita Lucas tem consolidado sua presença na programação de sábado do SBT, apresentando resultados relevantes dentro do canal, mesmo com o crescimento. Claro que com isso ele não superou ainda a concorrência externa com a Globo, não chegou na liderança, mas ainda ele tem conseguido aí incomodar a Record na segunda posição, que exibe ali os filmes do Cine Aventura. Além dos números, o programa tem contado com participação de artistas de peso, de relevância nacional, como a Simone Mendes, que foi homenageada durante a gravação. Essa interação faz parte aí da estrutura do Eita Lucas, que mantém aí a proposta do entreter, que é o entretenimento popular, e também, claro, conecta aí o público com os convidados sem que esses momentos interfiram na neutralidade ali do programa. A trajetória, né, de audiência do Eita Lucas demonstra uma tendência de crescimento com resultados superiores a outros programas do mesmo dia, do mesmo horário dentro do SBT. Então esses dados indicam que o programa está conseguindo estabelecer uma base de público mais consistente, mesmo diante da competição com outros canais. O formato permite a Lucas manter a presença no horário, gerando audiência relevante, sem aquela necessidade de avaliações ali subjetivas. Então a proposta continua sendo a de um programa que possa ser popular, com quadros. Ele mantém ainda algumas externas, porque o programa hoje é feito inteiramente no estúdio, mas tem ainda quadros feitos em externas. Houve essa mudança, ele começou sendo um programa itinerante, feito em algumas regiões do país, Fortaleza, Maceió e tal, mas agora ele está sendo feito no estúdio. Inclusive o estúdio que o programa é feito é o estúdio do programa do Ratinho. Tem muitas pessoas que quando vê, tá usando o estúdio dos outros, mas a televisão é assim. Você acha que o quê? Você acha que televisão é estúdio novo? O próprio programa aí, o Viva a Noite, que é com o Luiz Ricardo, ele é feito no estúdio do programa Silvio Santos. E é bom quando é feito num estúdio que já é usado sempre, porque aí mantém a mesma estrutura de câmeras, mantém a mesma produção, só muda ali o estúdio, só muda a posição. Qual o problema de usar o mesmo estúdio? Eu não entendo. Por que na internet tem tanta gente que acha que entende e não entende nada? Aí acha no direito de criticar o estúdio do programa. Porque em vez de ficar feliz que o programa está sendo feito agora no estúdio, numa estrutura melhor e tal, mais do que já era, não, o povo quer criticar o programa que está sendo feito no estúdio, no mesmo estúdio do programa dos outros. O povo acha que os estúdios são tudo montadinho. O povo acha, esse povo de internet aí que não entende bolhufas, que se fosse chamado para ser diretor ia falir a televisão, a emissora, eles acham que o estúdio Domingo Legal, no domingo, a semana inteira fica aquele mesmo estúdio, ali com o negócio do passo-repassa. Não, esse estúdio é desmontado e usado para outros programas.
Você acha que televisão é o quê? O próprio estúdio do Encontro com a Patrícia Poeta lá de manhã é o mesmo estúdio do Altas Horas, no sábado. É gravado na semana, obviamente, aqui nas terças-feiras. Então a Patrícia Poeta acaba de fazer o encontro na semana, de tarde eles desmontam aquilo tudo e faz o Altas Horas. Aí depois desmonta e bota de volta o estúdio da Patrícia. Aí nego acha que o estúdio é o mesmo. É inacreditável, né, alguns comentários que a gente vê. Mas o Eita Lucas, ele mantém quadros novos, entrevistas, brincadeiras com o auditório e, claro, com essas participações aí. Então, tudo isso tem ajudado o programa a registrar esses números aí ótimos na audiência em comparação com o programa quando ele começou. Porque os sábados do SBT, eles há muito tempo estão fraquejando. A gente comentou recentemente aqui que o SBT está planejando uma mudança geral aí nos seus sábados. Parece que vai estrear um programa que vai misturar entretenimento com jornalismo. Parece que eles acreditam que só esse programa vai ser a solução, que vai salvar a audiência dos sábados. Eu acho que deveria haver outras modificações, mas por enquanto é isso, segundo o Gabriel de Oliveira no canal D, do Jornal O Dia. Então o SBT está precisando, e eles começaram a perceber que os sábados estão sim em baixa, porque o SBT, até recentemente aí em agosto, mês do seu aniversário, em que foi comemorado 44 anos, o SBT marcou uma das piores audiências de toda a década, de todo o ano de 1981, quando o canal foi lançado até agora, foi uma das piores audiências marcadas por uma emissora em mês de aniversário, num sábado que o SBT marcou. Então assim, a situação dos sábados da emissora, o domingo não se mexe, porque o domingo está consolidado, mas os sábados do SBT estão bem complicados em audiência. Quando você tem um programa como o programa do Lucas, que consegue ser ali um arco-íris em meio ao preto e branco, de certa forma você usar até o programa do Lucas como exemplo, como inspiração para fazer outros programas similares. O Viva a Noite vai ser exibido em edição comemorativa, parece que numa sexta-feira. Por que eu não coloco o programa no sábado? Poxa, ia ser sensacional. Mas aí, os diretores lá, eles acham que o programa tem que ser exibido sexta-feira no lugar da tela de sucessos, né? Que é a sessão de filmes. Mas o programa, ele começou há cerca de um ano, com resultados bem modestos. Na verdade, o Eita Lucas, ele quase não aconteceu. Porque o Eita Lucas, ele ia vir, para quem não sabe, para quem não acompanhou, o Eita Lucas, ele veio no pacote de novidades que o SBT ia fazer em março de 2024. Vocês lembram daquele pacotão de novidades que veio Chega Mais, que veio Tá Na Hora com o Marcão e a Cristina, que veio aquele programa com o Benjamin Bach, o É Tudo Nosso, que mais? O Benjamin Beck, o Chega Mais, o Tá Na Hora, enfim, uma grande modificação que a Daniela, aí já era a Daniela, já mostrando que aí veio o podcast, que eles colocaram o podcast de madrugada, foi em março do ano passado, foi aquele grande pacote de novidades. E o Eita Lucas apareceu em uma das chamadas, divulgando a nova programação, que foi um dos pilotos que ele tinha feito ainda, esse piloto inclusive com ele, que foi divulgado na chamada da época, foi feito no próprio SBT, naquela parte externa lá onde fica a piscina, que tem uma área onde eles fazem o bake-off, que tem uma piscina lá, foi feito lá o programa, o piloto, e aí ele apareceu só um pedacinho, e aí começou a ter muitos rumores nas redes sociais e também de colunistas de que o programa era uma porcaria, que ele não sabia apresentar, que muitos diretores lá estavam inseguros em relação ao Lucas, porque o Lucas não sabia apresentar programa, que sei lá o que não queriam colocar o programa no ar. O próprio Carlinhos Maia, num vídeo, criticou o SBT, achou que ele falou assim, vocês têm que colocar o programa no ar. Dá uma chance para ele, coloca o programa no ar, para o público poder julgar, porque é muito fácil você como diretor, você como gestor de televisão, lá na salinha, você ficar assistindo um programa lá. Aí você julga com outras pessoas ali, ou você mesmo sozinho julga. Mas e o público? Tem que mostrar pro público também. Por que não faz um teste como foi feito? Era o que o Carlinhos disse, e até gerou um baita burburinho esse comentário dele, porque ele cobrou o SBT que exibisse o programa, porque ele já tinha feito vários programas, estava gravando um monte de programa, porque o programa dele era itinerante, era feito em várias regiões, e você montar, e o Lucas banca esse programa sozinho, tá? O SBT não banca nada.
tá? É importante deixar frisado isso, que o programa é bancado pela produtora do Lucas. E o SBT não tem nenhuma participação, o SBT só exibe. Então, assim, já era um motivo até para... Estava meio que fazendo corpo fora. Então, assim, ele tá fazendo sozinho, então... Mas a gente também não vai colocar aqui, não. Então não colocaram o programa. E ele gravando. Em Aracaju, Fortaleza, gravando o programa em vários lugares. E aí a produção não colocando no ar. E aí, esse ano, em março desse ano, dia 8 de março, o Eita Lucas entrou no ar. Acho que foi esse programa aqui. Entrou no ar. E aí, o Lucas finalmente, depois de 1 milhão de anos de espera, entrou no ar com o seu programa. A estreia foi mediana, muitas críticas, mas com o tempo... o programa foi se consolidando. Ele mesmo assumiu isso. Ele disse até em entrevista recente com o Flávio Rico que ele percebeu mesmo que ele precisava melhorar, precisava mudar, porque a gente não é perfeito, nós somos seres humanos, aqui não é uma inteligência artificial, é um ser humano com carne e osso, que tem uma dicção que não é perfeita, mas assim, ele colocou a cara dele para bater. Tem muitas pessoas que, às vezes em rede social, criticam muito, mas não teria coragem, não teriam o culhão, sendo o português claro aqui, de colocar a cara e gravar e fazer um programa como ele fez. Então ele investiu ali o dinheiro dele e fez o programa e se preparou para isso. E vai se adequando e vai fazendo um programa ali. Eu mesmo aqui erro pra caramba, gaguejo, enrolo, mas eu tô aqui fazendo, sabe? Então, assim, eu acho que o mais louvável, e eu até falava isso antes, porque a gente comentou sobre o programa aqui durante a estreia, quantos pontos marcava e tal, e eu cheguei a falar isso na época. É muito louvável ele ter a coragem de fazer o programa, de estar ali fazendo, mesmo que tenha na época levando muitas críticas pela forma de apresentar e tal, porque as pessoas estavam comparando ele com outros. Mas é louvável a coragem dele de fazer. Então acho que o mérito de fazer já está aí. E ele percebeu que ele gritava. Hoje não, hoje ele está, pelo que eu tenho visto o programa recentemente, está completamente diferente. Na minha concepção como telespectador. Está mais brando, não está gritando como gritava antes. Tá sensacional. Então é o que mostra a audiência. O público percebeu que o Lucas aos sábados ali é um diferencial. Com tanta coisa que não presta aos sábados, o Lucas consegue ser ali uma ponta no iceberg e faz com que até outras emissoras, quem sabe daqui a um tempo, possam mexer nos seus programas também nos sábados, porque quando um programa começa a incomodar, a emissora concorrente começa a mexer. Mas o Eita Lucas, lá em março, como eu disse, nesse pacote de novidades que não estreou em março desse ano, ele estreou com resultados modestos. Então marcou 2,4 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar, um share inferior a 6%, indicava naquele período dificuldades na conquista do público no início da sua trajetória, e nesse período, como eu falei, o programa recebeu críticas mistas. O público nas redes sociais questionava muito o carisma, a presença de palco do apresentador, com alguns comentários destacando que o programa ainda não conseguia encontrar o seu ritmo ou o formato definido. Artistas e pessoas próximas ao projeto também apontaram que a emissora não oferecia todo o suporte necessário, que foi o caso do Carlinhos, com comentários sobre também a edição picotada, porque o programa foi muito cortado, porque parecia que na estreia do programa em março, parecia que o programa, que eles não queriam exibir, então eles meteram a tesoura. O programa parece que teve 15 minutos, não, teve 20 minutos no ar, só. Tipo, coloca isso, coloca no ar então. Foi tipo assim, coloca no ar, depois a gente vê. Então foi tipo isso. Então teve muita falta de divulgação também. Então, ou seja, o alcance inicial foi muito limitado pela emissora, porque os diretores lá não queriam exibir o programa dele. Ao longo do primeiro ano, algumas regiões apresentaram crescimento de audiência, com relatos de programas que chegaram aí a ter 72% mais audiência que outros canais do mesmo horário. Então demonstrou variação significativa no PNT, que é o painel nacional de televisão, entre cidades e faixas de público. Episódios posteriores, a audiência foi melhorando gradualmente, e aí os 2,4 subiu para 3,7, o share subiu para 8,1 na Grande São Paulo, que é o mercado, onde o mercado publicitário se concentra, e a base
para todos os programas, então mostrou que o Eita Lucas conseguiu encontrar ali uma base consistente de público, ainda que não superasse a concorrência principal. Então essa evolução sinaliza que o formato, baseado ali em entrevistas, quadros populares e participação de convidados, começou a funcionar de uma maneira mais consistente, ajustando-se ao perfil do público que acompanha o SBT no sábado. Então, com o tempo, o programa passou a marcar uma audiência mais expressiva, aí chegou a médias de 4.1, 9.8 de share, com picos de 4.6, quase 5 pontos, e começou a indicar aí um avanço significativo em comparação ao início. Então, esses números todos mostraram uma transição muito clara de um programa com desempenho modestos e críticas mistas para uma atração mais estabilizada, capaz de gerar resultados relevantes dentro do canal, sem necessidade aí de haver ali muitas interferências. Então o programa dele hoje, ele está, como eu posso dizer, consolidado. Teve mudanças aí na direção recentemente, teve um diretor que saiu, aí mudou e tal, mas o programa segue do jeitinho, tá redondinho o programa. Tem algumas coisas que podem mudar? Pode ser que mude sim, mas eu acho que nesse formato hoje no estúdio tá muito bom. Não que o formato itinerante não era bom, mas assim, quando você faz o programa em estúdio, você tem todo o controle de luz, luz, você tem microfone, você tem, entende? Agora, o programa feito ali em público, você não tem tanto controle e tal, calor, você fica mais nervoso porque as pessoas estão ali em cima, agora, porque é como se fosse um show. Então, o programa hoje feito no estúdio é uma coisa mais controlada, você pode parar, você pode continuar, programa gravado, você consegue cortar. Aqui não, aqui a gente faz como se fosse ao vivo, né? Então tem esse negócio de corte. Eu fazia gravado, mas agora eu tô fazendo ao vivo porque é mais fácil, é menos trabalho, é só gravar aqui e postar, não tem, o tempo é muito corrido, não dá pra ficar editando o vídeo não. Só quando dá algum problema a gente tem que ser obrigado a editar. Então assim, o histórico de audiência do programa do início até agora mostrou que as críticas elas foram assim, com o tempo se dissipando e passou a ter mais elogios. Então o Eita Lucas para o próximo ano, para 2026, se permanecer na programação do SBT, eu não sei como é que é o contrato do Lucas, se é contrato PJ, se é contrato fixo, se é, não sei como é que é, não é da minha conta, mas eu espero que continue e que tende a melhorar, que possa até aumentar o tempo, que ele possa fazer um programa maior, né? Que possa ser, comece 13h15 da tarde, possa ir até 4 horas, até 5 horas. Porque eu acho que um programa desse tipo, animado, de auditório, que é o que o SBT sempre se consolidou, que o SBT é a emissora dos auditórios, é a emissora dos programas animados, né? Você vê o caso do programa do João. O programa do João tem auditório, e às vezes até dá audiência, mas é um programa que não tem auditório. Como é que o cara vai conseguir treinar ali, aprender alguma coisa não tendo auditório, que é o responsável ali, que é o termômetro do apresentador? O aplauso também, que é entendeu? Que é o pagamento do artista, tem que ter auditório, entende? Então o SBT ele conseguir essas pessoas assim que sabem fazer um entretenimento popular. Mas o fato de colocar o Lucas no ar com o programa dele mostra que ele conseguiu sim se moldar. E também, claro, quando você se assiste, você consegue se avaliar. Então ele se avaliou e viu o que tem que ser mudado, o que podia ser melhorado e tal. Então hoje ele está bem melhor em comparação com antes. Não que ele estivesse ruim antes, mas é óbvio que a gente tem alguns vícios, alguns problemas ali aqui. Eu tenho, por exemplo, uma muleta que é insuportável, eu já estou enjoado, que eu fico falando né o tempo inteiro. Eu estou tentando me policiar em relação a isso. Mas a gente aprende como se assistindo. Beleza que às vezes tem críticas que são críticas construtivas, né? Tem gente que critica, mas aí são pessoas que criticam para magoar. É gente que tem amargura, que é invejosa, que não faz nada na vida, fica o dia inteiro sem fazer nada e aí acha no dia de te criticar. Vai lá no comentário lá e solta um comentáriozinho pra te machucar. Aí esse tipo de gente não tem que nem dar palco, tem que ignorar e bloquear. Isso aí não vale porque é uma pessoa amargurada que nunca conseguiu nada na vida. Mas agora a crítica construtiva, como a gente recebe às vezes, tudo bem, é bem-vinda. Você está falando muito isso, evita de falar isso. Dá uma maneirada, você está falando muito, vai direto ao ponto, enrola. Isso aí é ok, você não vai se magoar com isso e nem se irritar, porque a pessoa tá vendo que a pessoa tá te criticando, tá te aconselhando a melhorar, mas você vê que é uma crítica para o teu bem e não para o teu mal, para te motivar e te fazer, porque ninguém é perfeito, e quando você se acha muito perfeito, não é bom, porque é ego. Então você tem que estar sempre ali
né, buscando melhorar. Mas tá dada a informação aí de que o Lucas Guimarães virou o novo queridinho do SBT e explode de audiência aí nos sábados. Você assiste o programa? Eu convido você a assistir. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMFC. Te convido você a fazer parcerias. Estamos aí querendo oferecimentos, patrocínios. Você que tem uma marca aí, que gostaria de ter essa marca aparecendo aqui no YouTube, aqui atrás, esse espaço aqui pode aparecer sua marca. Se você gostaria que a sua marca aparecesse aqui, você pode fazer aí, a gente fechar um negócio, a sua marca aparecer por aqui durante o vídeo. Seria uma honra eu divulgar a sua marca, tanto aqui como também no Instagram. Nós somos mais de 150 mil seguidores, com 240 milhões de contas alcançadas, postagens aí alcançando 1000 curtidas, vídeos alcançando milhões de visualizações. Então seria muito interessante se você aí divulgasse sua marca com a gente. Tá interessado? Entre em contato comigo por esse e-mail que tá aqui na descrição, que é o contato Bastidores DM. Entre em contato, vamos nos acertar e aí a gente vê um melhor aí modelo de divulgação para o seu produto, para a sua marca. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem e, claro, fiquem todos com Deus.